Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos. Nesta videoaula aprenderemos a instalar o Linux Debian para a certificação LPI nível 1. Nós já baixamos o Linux Debian na última videoaula, ele já está aqui com a máquina virtual criada no VirtualBox e agora eu vou inicializá-lo. E assim procederemos à instalação do sistema. Então está aí, primeira tela, você seleciona o tipo de instalação. Instalação comum, gráfica, com opções avançadas ou a ajuda. Vamos selecionar Graphical Install, que é um pouco mais simples. Não significa que será instalada interface gráfica, não é isso. Apenas os passos da instalação são gráficos, o que torna a instalação um pouco mais simples para iniciantes. Então, Graphical Install, pressionamos Enter, e aí vamos dar início à instalação do Linux Debian. Na primeira tela você seleciona o idioma, então vamos selecionar o nosso idioma português do Brasil. Selecionado, clicamos em Continuar. Próxima tela, selecionamos nossa localidade, nosso país, território ou área, no caso Brasil, e Continuar. Agora vamos configurar o teclado. Nosso teclado aqui é layout ABNT2, português brasileiro, deve ser o seu caso também. Então selecione ABNT2, clique em Continuar. Legal, agora ele vai carregar alguns componentes do instalador a partir do CD. É um processo mais ou menos rápido. E vamos prosseguir com a instalação em instantes. Detectando o hardware de rede, configurando a rede via DHCP, beleza? Agora vamos dar um nome para a nossa máquina, será o hostname da nossa máquina. Eu vou chamar essa máquina aqui de Boson, será o nome do nosso computador. Tá? Então, coloquei Boson para o nome da máquina. Clico em continuar. Nome de domínio, ele localizou aqui o nosso domínio do Virtua, tá? Da nossa internet. Por enquanto, eu vou deixar esse nome de domínio, não vou mexer, não é necessário. Tá? Posteriormente, ao longo do curso, da certificação, a gente vai aprender a trabalhar com configurações de rede e aprenderemos como alterar esse nome de domínio. Tá? Então, clicamos em continuar. Lembrando que esse domínio não tem nada a ver com o domínio do Active Directory Microsoft. Tá? Então, clique em continuar, vou aceitar o padrão. Se no seu caso tiver em branco essa caixinha de domínio, você pode escrever qualquer coisa aí. Ele mesmo diz aqui, se você está configurando uma rede doméstica, você pode usar qualquer nome. Tá? Então, nome de domínio eu vou manter esse daqui e clico em continuar. Legal, agora é hora de configurar a senha do root. O que é root? Root é o usuário administrador do seu Linux, é o equivalente ao administrador do Windows. Tá? Então, nós vamos criar uma senha forte para o root, mesclando letras, números e símbolos. Não é obrigatório, ele vai aceitar se você colocar uma senha fraca, do tipo 123, mas obviamente não é recomendável. Então, sempre uma senha forte para o usuário root, porque ele é o super usuário do sistema. É o usuário que tem permissão para efetuar qualquer tarefa. Tá? Então, senha forte para o root. Repetimos a senha aqui embaixo e clicamos em continuar. Próxima tela, vamos configurar um usuário comum, padrão, para entrar no sistema. Tá? Você coloca o nome completo do usuário, por exemplo, eu, tá? E clique em continuar. E aí, nome de usuário para a conta, que é o nome de logon desse usuário. Então, eu vou usar o meu primeiro nome como nome de usuário para a minha conta. Tá? É recomendável utilizar sempre com letras minúsculas. Tá? O seu nome, de preferência, não usar acentos nem espaços nesse nome de usuário. Então, eu coloquei Fábio e clico em continuar. E agora a senha para o meu usuário. Então, eu vou escolher uma senha forte também para o meu usuário. Digitei a senha, informei novamente a senha para verificação e agora continuar mais uma vez. Configurar o relógio. Então, ele detectou a minha cidade, São Paulo. Você deve selecionar a sua cidade aí, ou uma cidade próxima da sua, dessa lista. Tá? A minha é São Paulo, está selecionada. Clique em continuar. Agora ele irá detectar os discos. E chegamos à tela de particionamento. Então, ele nos pergunta qual o método de particionamento. Nós temos 4 métodos.
Assistido, usar o disco inteiro. Assistido, usar o disco inteiro com LVM, o gerenciador de volumes lógicos. Assistido, usar o disco todo com LVM criptografado ou manual. Nesse momento, como é uma instalação padrão, básica, para a gente começar a trabalhar com os comandos e aprender, tá, todas as tarefas e matéria para a LPI, eu vou utilizar o mais simples, que é usar o disco inteiro. E futuramente vocês vão aprender como particioná-lo manualmente. Tá? Então, nesse momento, assistido, usar o disco inteiro, clico em continuar. Aqui ele seleciona o disco a ser particionado, então se você tiver vários HDs instalados no seu computador, vão aparecer vários discos nessa lista. Você seleciona em qual deles vai ser instalado o seu sistema. No meu caso, eu tenho apenas um disco, que é o SDA, depois discutiremos também o que significa essas siglas. Deixo selecionado e clico em continuar. Agora ele pergunta como é que vai ser feito o particionamento nesse disco. Nós temos três opções. Todos os arquivos em uma única partição para iniciantes, que é mais simples. Partição /home separada. /home é uma partição que leva os perfis dos usuários, os arquivos dos usuários. Ou partições /home, USR, var e TMP separadas. Tá? Nós trabalharemos com essas partições posteriormente. Então, nesse momento, todos os arquivos em uma partição, que é o mais simples, e clico em continuar mais uma vez. E agora, a telinha de confirmação. Tá? Ele mostra para você o que vai acontecer. Ele vai criar aqui duas partições, número 1 do tipo primária e número 5 do tipo lógica. A número 1 primária tem essa letrinha B marcada, significa que é uma partição de boot, é onde vai ter um sistema operacional instalado. Tá? 10.2 GB. O sistema de arquivos que ela vai usar é o ext3, que é padrão Linux. Já a partição 5 é uma unidade lógica, tá? Um volume lógico. Ela é menorzinha, tem 480 MB, um pouco mais do que a quantidade de memória RAM que eu separei. E ela é uma partição de swap, é para a memória virtual do meu sistema. Depois a gente vai aprender como configurar tudo isso manualmente. Tá? Essa última coluna traz os pontos de montagem das partições. A raiz, para o meu sistema principal, e swap, para a memória virtual. Estando tudo correto, você vai selecionar finalizar o particionamento, escrever as mudanças no disco e clicar em continuar. Aí ele diz que vai formatar agora as partições. Tá? Vamos formatar as partições. Partição 1 e partição 5. Escrever as mudanças nos discos? Sim, tenho certeza que eu quero formatá-las. Lembrando que todos os dados serão perdidos. Agora eu clico em continuar. E ele inicializa o processo de formatação das partições criadas. E agora ele começa a instalar o sistema básico. Tá? O processo de instalação do sistema básico vai levar alguns minutos. Possivelmente ele vai baixar alguns pacotes da internet. É importante que você tenha a internet conectada aí na sua máquina. Tá? E eu vou pausar um pouco o vídeo enquanto a gente espera ele instalar o sistema básico. E daqui a pouco a gente volta com as próximas telas de configuração. Então, voltamos em alguns instantes. Então, pessoal, agora nós temos aqui a tela da configuração do gerenciador de pacotes. Ele está nos perguntando qual será o país do espelho do repositório Debian. Esse repositório Debian nada mais é que um servidor lá na internet que contém inúmeros, centenas, milhares de pacotes que você pode baixar e instalar na sua máquina. São os aplicativos, os utilitários, os programas que você pode instalar no seu sistema operacional. Tá? Falaremos muito sobre isso futuramente. No momento, vamos escolher o país Brasil, tá? E clicar em continuar. E aí ele pergunta, no Brasil, qual é o espelho do repositório Debian que será usado? Qual é o servidor que será usado? Então, nós temos vários na lista. Tá? Temos da USP, da Unicamp, da FSU, da Unesp, etc. Mas o servidor, o repositório padrão, é esse primeiro, ftp.br.debian.org. Lembre-se desse endereço, ele vai aparecer futuramente. ftp.br.debian.org. Nós vamos deixar selecionado esse espelho de repositório padrão e clicar em continuar. Próxima tela, ele pergunta se você usa algum proxy HTTP na sua rede. Aqui eu não uso proxy. Tá? Então, se você não usa proxy, você mantém em branco para nenhum. Mas se você tiver um proxy aí na sua empresa, você precisa colocar o endereço desse proxy nessa caixinha. Tá? Aqui ele mostra como é que é o formato padrão para você digitar o endereço do proxy.
Como nós não usamos proxy, e na sua casa provavelmente você também não usa, basta deixar em branco e clicar em continuar. Agora ele vai obter alguns arquivos da internet ou do DVD e vai configurar o tal do apt, tá? Que é a ferramenta de pacotes avançada. É um aplicativo, um utilitário, que é utilizado para gerenciar os pacotes instalados no sistema. Pacote é um programa, é um utilitário, um aplicativo, aí no jargão Linux. Tá? Agora ele vai selecionar e instalar algum software e pode levar alguns minutinhos. Nós vamos pausar novamente a máquina e voltamos em instantes. Temos então aqui mais uma telinha. Agora ele nos pergunta se queremos participar do concurso de utilização de pacotes. A história aqui é a seguinte: concurso de utilização de pacotes significa que quando você baixar um pacote de um aplicativo qualquer, automaticamente será enviado uma mensagenzinha, tá, para um servidor na internet dizendo, olha, pacote tal foi baixado, e isso conta para estatísticas de utilização dos pacotes. Então assim os desenvolvedores eles podem dar mais atenção para os pacotes que são mais requisitados. No momento eu não quero participar desse concurso de utilização de pacotes, então eu deixo marcado não e clico em continuar. E agora selecionar e instalar mais software. Seleção de software. Aqui é bastante importante. Então ele diz para a gente que no momento somente o básico do sistema está instalado. Tá? E pergunta se você quer selecionar mais pacotes de software. Então nós temos aqui uma série de pacotes diferentes. Temos ambiente de trabalho gráfico, servidor web, servidor de impressão, DNS, arquivos, etc. O que nós vamos selecionar nesse momento é utilitários standard do sistema. Vamos deixar marcado esse item. E vamos desmarcar o ambiente de trabalho gráfico. Não quero que ele instale um ambiente de trabalho gráfico. Senão ele vai baixar da internet uma quantidade enorme de pacotes. E isso pode levar 1, talvez 2 horas, dependendo da sua conexão, para finalizar a instalação. E nós também não vamos trabalhar com ambiente de trabalho gráfico, pelo menos no início do nosso estudo para certificação. Também não instalaremos os outros servidores. Eles serão todos instalados ao longo do curso, manualmente, para você poder aprender a instalar os pacotes e configurá-los lá na linha de comando. Então, o que a gente vai deixar selecionado? Apenas utilitários standard do sistema. Tá? E aí, clique em continuar. E agora, mais uma vez, ele vai selecionar e instalar o software. Tá? Vamos aguardar mais um pouquinho e já voltamos aí com a finalização da instalação. Estamos chegando aqui ao final da instalação e agora ele nos pergunta se queremos instalar o carregador de inicialização Grub no registro mestre de inicialização. O Grub é um software que permite a você dar o boot no seu sistema. Legal, um carregador de inicialização. Nós vamos deixar selecionado sim, tá, para instalar o Grub, e aí clicamos em continuar. Ele vai instalar esse carregador de inicialização. Isso aqui é rapidinho. E aí, finalizando a instalação. Ele vai desabilitar o CD agora para poder reiniciar a máquina, sem reiniciar o processo de instalação novamente. E pronto, instalação completada. Agora a gente vai reiniciar o sistema. Tá? Se você estiver instalando uma mídia física real, você remove essa mídia, tá? Para ele não dar o boot de novo pela mídia e começar a instalação outra vez do sistema. E feito isso, clique em continuar. Agora ele vai finalizar a instalação, reiniciar o sistema e aí nós já teremos acesso ao nosso Linux Debian. Tá? Olha lá, telinha de boot. Essa é a telinha de boot dele, nós temos as opções que você pode acessar com a setinha do teclado. A opção que você vai selecionar é a primeira, que é a opção padrão. E agora é só aguardar a finalização da inicialização. Então, vamos aguardar mais alguns instantes enquanto ele inicializa o nosso sistema. Legal, terminou. O sistema foi inicializado, você pode ver aqui embaixo, no finalzinho da tela, na última linha, Boson Login. Boson, o nome da minha máquina, login, ele está esperando que eu digite o nome do meu usuário. Eu vou efetuar um login como root agora. E a senha que a gente cadastrou durante a instalação.
algumas mensagens aí para você ler, de garantia, etc. E prontinho, o sistema está instalado. Veja que aparece aqui root @boson. Então significa que eu sou o usuário root e estou logado na máquina Boson. Tá? E a partir desse momento é só começar a utilizar o seu sistema, que faremos nas próximas videoaulas estudando rumo à certificação LPI nível 1. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir e até as próximas videoaulas.